Paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filho de Deus Oficial. Já quero pedir o quê? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se seu quadradinho estiver vermelho é porque você ainda não é inscrito. Então clica nele, é gratuito, tá, gente? E ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E o que a gente vai falar sobre hoje? O que vamos falar hoje, né? Vamos falar sobre as nossas armas espirituais. Se você não sabia, sim, nós temos armas, né? Até para combater o mundo, para combater as coisas que estão em nossa volta. E as 3 armas espirituais que nós temos é a palavra, a oração e o jejum, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho delas, para o que cada uma delas serve para nós cristãos, tá? Resolvi fazer agora porque pelo milagre divino estava silencioso. Tomara que continue, amém, né? O vídeo é para terça-feira, tá, gente? Então, primeira arma, a palavra. A palavra que a gente diz, a Bíblia, tá, gente? Nós cristãos temos que ter a responsabilidade de estudar a palavra, de ler a palavra, né? Todo dia, eu sei que é uma batalha constante, mas temos que ler todos os dias. Por quê? A palavra em si, ela nos liberta, ela nos transforma, ela dá a nova vida, né? E a palavra é a nossa forma de ataque. Como que eu vou combater algo que não é de Deus, né? Como que eu vou conversar com pessoas que falam a Jesus diferente ao que nós acreditamos? É com a palavra. Ah, não é o nosso achismo, nós temos que combater com a palavra. Porque é a palavra que vai libertar a outra pessoa. É a palavra que em si vai entrar dentro do coração da pessoa, que vai transformar, que vai fazer ela reconhecer o erro dela, né? É com a palavra. Então, por isso que a gente fala assim, porque o cristão tem que ir para a escola dominical. A escola dominical é a escola onde a gente estuda a Bíblia, né? Por que o cristão tem que ir para a escola dominical? Porque a gente tem que estudar, a gente tem que saber, né? Quem é Jesus, quem é Deus, o que ele fez, o que ele faz, né? Qual foram os personagens bíblicos que mais marcaram a história da Bíblia, né? Então, eu tenho que saber argumentar. Então, para eu saber argumentar, eu tenho que conhecer, né? Como que eu vou criar intimidade com uma pessoa que eu não conheço? Como você cria intimidade com seu melhor amigo? Conversando, né? Sendo íntimo dele, estando com ele, né? Com Deus é a mesma coisa, você tem que criar intimidade. E através da palavra você cria, através da palavra você ouve a voz de Deus, né? Eu sempre digo isso aqui no canal. A palavra de Deus é a voz direta de Deus com o homem, tá? O homem que eu digo é homem e mulher, tá? Então aqui você vai ouvir a voz de Deus, aqui você vai saber o que ele quer falar com você. Muitas pessoas falam assim, eu quero ouvir uma profecia. Você não precisa de um profeta. Deus usa. Mas se você estiver estudando a Bíblia, se você estiver sempre tendo intimidade com Deus através da Bíblia, Deus fala pela palavra também. Você não precisa em si de um profeta. Ele vai falar com você pela palavra, né? Então, a palavra, ela é super importante, tá? Na sua vida como cristão. A segunda arma é a oração. E como a gente estudou ontem na escola dominical, a oração, ela é muito importante, né? Aqui fala assim, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Tanto que em Efésios 6,18 diz o quê? Orando em todo o tempo, com toda a oração e suplicando no Espírito. Então é orando todo o tempo. Então se você não tem essa rotina de orar, devemos ter essa rotina. Às vezes, as pessoas só levam para o seu chamado. Eu digo por mim mesma, tá? Tô falando por mim mesma, eu geralmente. Eu muitas das vezes leio mais a Bíblia do que oro. Então, ontem eu aprendi que, mesmo você tendo a palavra, sem oração não adianta nada. Você tem que ter a oração junto com a palavra. E o jejum também. As 3 armas têm que estar ativas. Não é apenas só a palavra e deixa as 2. Ou então só a oração ou só o jejum. Não. As 3 armas elas têm que estar ativas na vida de um cristão, tá? Até porque se você precisar passar por algo, essas 3 armas vão estar com você,
né? Então, a oração em si, primeiramente, é a forma que você conversa com Deus. Eu falo isso para os meus alunos de escola dominical, lá na igreja. A oração é onde você conversa com o Pai. O Pai sabe, quando eu digo Pai, é o Senhor, tá? O Pai sabe o que você passa, o que você está passando, o que você vai passar. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da boca do seu filho, da sua filha, o que ele está passando, o que ele está pensando, o que ele fez, quais foram os seus erros. Deus, Ele quer ouvir de você. Ah, mas Ele não sabe? Sabe. Mas Ele quer ter intimidade. Ele quer que você confesse. Ele quer que você fale com Ele, né? Então, que venhamos ter essa arma ativa na nossa vida. Oração, que é tão importante, né? E a terceira arma é o jejum, tá? Muitas pessoas, antigamente, jejuavam muito, né? Ah, toda semana eu tava lá na consagração, ou no domingo eu tô jejuando e tal. Antigamente era muito praticada, atualmente não é tanto, né? Então, nós venhamos jejuar. O que é jejuar? É você mostrar para sua carne, né, que quem está vivendo em você agora é Cristo. A sua carne não reina mais em você, a sua carne não pode te liderar. Então, quando você em si jejua, é você mostrando para sua carne, ó, carne, agora é o momento com Deus. Agora é Deus. E tem muitas pessoas que assim, eu em si, eu não gosto de jejuar. Estando com... Aqui é quem tá calma porque o celular tá na minha frente, né? Que eu tô gravando com ele. Eu não gosto de jejuar, tipo, fazendo as coisas assim. Tipo, mexendo no celular. Eu gosto de, tipo, ter um tempo só pra Deus, né? Ler a Bíblia, orar, louvar a Deus, colocar um som, cantar, né? Tirar um tempo mesmo só pra Deus. Que as pessoas às vezes vai jejuar, mas faz um montão de coisa e sai do foco, né? Que é o jejum. Então, jejuar é algo importante que eu e você precisamos fazer e fazer novamente, né, da forma correta. Que é fazer toda semana, pelo menos uma vez na semana. Não tô falando pra você ficar... Porque tem gente que jejua 24 horas, né? Gente, não tô falando isso não. Até porque nem eu consigo 24 horas. Mas você tem o seu tempo e Deus conhece o seu tempo, né? Então, jejue da forma que você tá em si mostrando a sua carne que você, sim, depende de Deus, né? Se pra você, tipo, jejuar comendo de manhã em si não faz muita diferença, porque você não toma café da manhã, jejua com algo que você sabe que vai mostrar pra sua carne que você não depende mais de você mesmo. Faz 1 hora sem celular, se você é aquele viciado em celular que não anda sem, 1 hora, 2 horas, 3 horas sem celular. É uma forma de jejum também, né? Então, que nós venhamos ter essas armas conosco, né? E aqui falo aqui, ó. O jejum. O jejum é uma prática presente. E esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Isso. Quando você jejua também, é um ato de você estar pedindo orientação. Deus, eu posso fazer isso? Deus, é da sua vontade que eu aceite isso, né? A gente temos escolhas. Nós temos escolhas, né? Então, para não ficar na nossa vontade, no meu eu, no meu ego, nós devemos pedir orientação a Deus. Deus, é da sua vontade que eu faça isso? E Ele vai responder, e Ele responde, tá, gente? Muitas das vezes já perguntei a Deus, Deus, isso pode? Posso ir? E Deus vai falar. Através da palavra, através de um profeta, através de um louvor, né? Deus, Ele tem as suas formas de falar. Mas para que a gente esteja atenta a esses formatos de falar, eu tenho que estar ligada, né? Eu tenho que estar bem espiritualmente. Porque se você estiver desatenta, às vezes Deus falou com você e você não percebeu. E aí você faz da forma que você quer, né? Então, esse é o vídeo de hoje. As 3 armas que o cristão deve estar sempre com elas. Que é a palavra de Deus, a oração e o jejum, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido sobre as 3 armas. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Eu gostei muito dessa aula, eu tive essa aula ontem lá na minha igreja, tá? Na revistinha dos adultos. Não sei se na sua igreja tem escola dominical, coloca aqui nos comentários.
Se a sua igreja tem escola dominical ou se não tem, gente. Isso daqui é a revistinha da CPAD, né? A minha igreja é a Assembleia de Deus, a gente tem todo domingo escola dominical. Essa daqui é a revista dos adultos, onde eu assisti a aula dos adultos. Mas tem de outras idades, tá? Tem de jovens, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, maternal, né? Então, busque a palavra de Deus, busque entendimento, busque se aprimorar em ensino a palavra de Deus, tá bom? Um beijo pra vocês, deixa o seu like, se inscreva no canal. Gente, compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas, às vezes, estão só com uma arma, esquecendo das outras duas. E ela precisa lembrar que as 3 armas têm que estar ativas, tá bom? Beijo, amo vocês.